Alô, alô, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para reflexão, meditação sobre o Evangelho, sobre a palavra que o Senhor coloca para nós, na celebração já deste domingo, dia 9 de novembro, é celebração da dedicação da Basílica de Latrão. Qual a importância da celebração da dedicação da Basílica de Latrão? Ela simboliza, essa basílica, que é uma igreja que fica na cidade de Roma, ela simboliza a unidade da Igreja Católica, já que a Basílica de São João de Latrão é a catedral do Papa e, portanto, é a mãe de todas as igrejas. Ela nos lembra que os templos físicos são o sinal da igreja viva, que somos todos nós, os fiéis batizados, que devemos ser templos de Deus. Além disso, a festa ressalta a história da igreja e a importância de rezar pelo Papa, pela missão dele. Então, que nós possamos neste dia rezar pelo Papa Leão XIV, e pensar no templo vivo da igreja, que somos todos nós. Eu convido você a ficar ligadinho comigo aí nos próximos 5 minutinhos, em que nós vamos pensar sobre o trecho do Evangelho da celebração deste domingo, que é tirado do livro de João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos uma situação onde Jesus percebeu, é claro, a religião do povo de Israel é uma religião onde as pessoas se dirigiam ao templo vindas de outros lugares e havia uma situação, primeiro a religião marcada por sacrifício de animais. Então, haver ali comércio de animais para serem sacrificados era algo que favorecia as pessoas viverem a religião, porque trazer os animais para serem sacrificados de lugares distantes, às vezes não era tão fácil. Também a necessidade de trocar o dinheiro, daí os cambistas, porque no templo só eram aceitas doações feitas no dinheiro local. Então era necessário que houvesse esse comércio ali nas imediações do templo. Mas o que chama a atenção de Jesus e deixa com que ele fique muito contrariado é porque eles estavam fazendo essas atividades no recinto do templo, no lugar que era dedicado para a oração. Havia se transformado num lugar de comércio. Daí nós podemos pensar, temos os nossos santuários, os lugares onde as pessoas vão e onde é necessário que haja algum comércio. Por exemplo, se vamos até a Basílica de Aparecida, em São Paulo, nós queremos trazer uma lembrancinha para as pessoas queridas, às vezes um terço, um chaveiro, uma imagem. É bom que haja lá esse comércio até para que o santuário possa se manter. Mas o que precisa haver de cuidado nisso aí, é preciso não deixar que esse comércio vá tomando o lugar que deve ser ocupado pela oração, pela espiritualidade. É isso que Jesus fica contrariado e age assim de uma forma inesperada para as pessoas daquele tempo. Ele mostra o zelo pela casa do Senhor, pelo templo. E quando nós celebramos, igual hoje celebramos a Basílica de Latrão, estamos falando do templo, que é a igreja, não só a construção lá de tijolo e cimento, as paredes, não. Estamos falando do templo da igreja que somos todos nós. Será que nós temos tido cuidado com o nosso templo, o nosso corpo, onde nós estamos, para que haja em nós uma presença espiritual e não nos deixemos levar por sentimentos ou preocupações que são apenas materiais?
né? É preciso ter esse cuidado. Celebrar a Basílica de Latrão, apesar que o trecho não está falando especificamente sobre essa basílica, mas pode nos levar a pensar um pouco sobre isso. Celebrar a Basílica de Latrão é pensar o que precisa ser mudado em nós para que nós nos sintamos mais templo de Deus, mais lugar onde Deus possa estar, mais presença da graça do Senhor. É preciso uma atitude, às vezes até mesmo que seja radical, decisiva, de mudança, de transformação, para que nós sejamos mais espiritualidade, mais presença de Deus e que a graça do Senhor possa habitar sempre em nós. E se você gosta dessas reflexões, renovo os convites aqui todos os dias, se inscrever lá no meu YouTube, Instagram, Facebook, Instagram da nossa diocese, programa Gotas de Amor TV, que está lá no YouTube e no Instagram, para que nós possamos aí seguir em frente, caminhando juntos. Peço a Deus que derrame sobre você a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na segunda-feira, eu espero você aqui dia 10, para que nós possamos seguir adiante a nossa caminhada diária. Eu espero você. Até lá.